Oi, gente! Aqui é a Provivi. Estou aqui para fazer uma revisão dos conteúdos de literatura vistos no primeiro bimestre. Vamos lá? Romantismo na Europa. O contexto histórico aí do romantismo na Europa é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. O romantismo ele foi uma estética que surgiu no final do século XVIII e durante o século XIX ele se espalhou por diversas partes do mundo. E aí nós tivemos diversos acontecimentos e transformações que desencadearam na Revolução Francesa e na Revolução Industrial. Né? Para entender um pouquinho da Revolução Francesa, ela foi iniciada em 1789, que se tornou símbolo da destruição do absolutismo. Viviam uma situação social e política dividida em três estados. O primeiro e o segundo estado, que era o clero e a nobreza, monopolizavam os privilégios, eram isentos de impostos, enquanto o terceiro estado, nós tínhamos a burguesia e os camponeses, que representavam 95% da população, eles eram responsáveis pela despesa do estado e não tinham direitos políticos. Em 1789, motivados pelos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, a burguesia e as camadas mais populares, aqueles 95% lá, eles tomaram a Bastilha, o prédio símbolo de poder real. Quanto à Revolução Industrial, nós temos aí a causa da Revolução, né? A acumulação de capital, existência de matéria-prima, mão de obra disponível e mercados consumidores. Quais foram as consequências? Um crescimento populacional imenso, o êxodo rural, todo mundo começou a ir para a cidade, o aumento do número de pessoas que tinham acesso aos novos produtos, mudanças nos padrões de vida que a Revolução permitiu e o surgimento da classe trabalhadora. O romantismo tem múltiplas origens. Ele defendia um padrão estético oposto ao neoclassicismo. Lembrando aí que o neoclassicismo, ele resgatava as influências da antiguidade clássica, por isso esse nome, tá? E aí tudo isso estava saturado e acabou abrindo espaço para o surgimento de um novo movimento artístico, que é o romantismo, tá? Então, ele vai se opor a essa antiguidade clássica. E aí a gente tem os diversos lugares que surgiram no romantismo, né, as suas origens. Então ele surgiu na Inglaterra e na Alemanha, tá? Juntos assim, praticamente. E na Alemanha nós teremos um autor que vai chamar a atenção, que é o Goethe, com a publicação dos Sofrimentos do Jovem Werther. Este movimento lá na Alemanha, ele vai marcar a ruptura com o movimento clássico, tá? Isso é bem forte lá. Na França, a gente já tem o autor, o Victor Hugo, que chama atenção, que vai proclamar sua poesia de cunho social, denunciando a opressão do proletariado. E na Inglaterra, a gente tem o Lord Byron. Né? Ele entra como modelo de negativismo, de tédio, de nostalgia e tristeza. Ele representa o estado de melancolia. Influenciados pelo iluminismo e pelos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, jovens escritores e artistas, eles começaram a defender a expressão artística romantismo. E quais são aí as características? Eles vão destacar a valorização das emoções, como uma forma de escapar daquele convencionalismo, daquela coisa certinha, clássica. A liberdade de criação como meio de ultrapassar esse rigor também muito comum no classicismo. A exploração do sentimento amoroso como uma estratégia para a exploração do campo das emoções. Os temas religiosos eles vão aparecer como uma crítica ao racional. E o individualismo como um caminho para a afirmação do homem e a sua liberdade de expressão. E por último, aí o nacionalismo, né? O nacionalismo entra com uma valorização da história de um povo, uma valorização em contraposição à ideia de um ponto de partida universal, né? Que as características da mentalidade neoclássica, que atribuía a origem da literatura
somente aos gregos. Então, agora eles vão valorizar cada país as suas características. E vamos ver agora o spleen byroniano, né? O Lord Byron, ele desenvolve uma poesia caracterizada não só pelo pessimismo e pela recusa de valores da sociedade inglesa, mas também um comportamento declaradamente rebelde e avesso às convenções sociais. Ele era cínico, extravagante, foi muito criticado pelas suas atitudes imorais e pela aversão aos parâmetros religiosos aceitos. Ele serviu de modelo para os artistas românticos da época. Ele difundiu as características de individualismo, negativismo, dúvida, desilusão, tédio, todos esses sentimentos relacionados à fuga da realidade, tá? Esse termo spleen, né, que significa baço, que é o órgão do corpo humano que, segundo os gregos, é responsável pela produção da bilis negra, uma substância amarga, que eles falam que determinava o comportamento de homens melancólicos. Ela está completamente relacionada às características do Byron, por isso spleen byroniano. Romantismo e romântico atualmente é relacionado como se fosse a mesma coisa, como se pertencessem ao tema de relações amorosas. Mas quando a gente fala de romantismo, é uma obra literária que pertence ao movimento literário romântico de uma determinada época, lá do século XVIII. E o termo romântico, ser romântico, é a temática do amor e o sofrimento amoroso que pode aparecer em qualquer época, tá? Em diversos estilos literários. Então, um está atrelado à obra literária de uma determinada época e o outro é o tema. E aí nós temos as mulheres, na época do romantismo, como autoras, tá? É importante destacar que no romantismo a produção literária feminina, ela obteve prestígio. As mulheres não só se destacaram por sua escrita literária, como também foram público-alvo dos romances do período. E essas mudanças, elas revelam que as mulheres dessa época, elas passaram a ocupar uma posição social diferente daquela que elas ocupavam anteriormente. Um importante também aspecto dessa produção é que esses romances, as autoras não se limitaram a representar o modelo idealizado da família patriarcal, né? Que o homem é mantenedor e a mulher é passiva. Eles contaram histórias que refletiram a mudança da condição da mulher na sociedade. E aí, como exemplo, a gente tem Frankenstein, de Mary Shelley, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, e O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Como já foi dito, né, nós temos que estudar a literatura do país que nos descobriu. Então, agora vamos delimitar e estudar o romantismo português. O romantismo português, ele tem uma semelhança com os outros países, porque ele seguiu uma tendência de exploração dos valores históricos passados. Os escritores portugueses, nos textos literários, eles vão resgatar os valores e as tradições do povo português, com esse sentimento de nacionalismo aí e com o avanço dos ideais liberais. No contexto histórico do romantismo português, a gente tem aí o avanço das tropas de Napoleão. Por esse motivo, com o avanço das tropas, nós temos a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Com o tempo, tem a transferência do trono português para o Brasil. Um pouco mais para frente, aí, a independência do Brasil. Esses são os contextos aí históricos importantes, esses acontecimentos decisivos para a ascensão do romantismo português. O romantismo português ele é dividido em 3 gerações, tá? A primeira geração, que vai de 1825 a 1840, ela é nacionalista e histórica, tem como foco principal o fato dos intelectuais aderirem aos ideais iluministas, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, e esses ideais variaram entre as posturas mais radicais de mudança da sociedade e das mais conservadoras. Então, nós temos aí
Os personagens do passado, representados como heróis da nação, narrativas ficcionais do tempo do surgimento de Portugal. A segunda geração, que vai de 1840 a 1860, ela tem duas vertentes, a da exploração da literatura e da sua história, e a do caráter ultrarromântico. Esse é o que mais chama atenção e é o que foi mais lido também, onde nós temos aí aquelas características melancólicas, de tédio, uma valorização da morte, né, como fuga da realidade. E a terceira geração, que vai de 1860, a partir de 1860, ela é uma transição para a estética do realismo. Então, ela vai abandonando essas características de valorização sentimental, de pessimismo. Ela começa a entrar na questão mais crítica, de criticar essa valorização excessiva do amor, de ser excessivamente dramático, melancólico, pessimista e até nacionalista demais. Bom, galera, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, me escrevam lá no Positivo On, no campo de mensagens. Bons estudos e até mais!